Deus estabeleceu um projeto a respeito das manifestações das vindas de Jesus. São 5 vindas de Jesus projetadas por Deus e escritas na Bíblia. Portanto, quando se fala de vinda de Jesus, ela não está restrita somente à vinda dele para o arrebatamento da igreja. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, ali foi uma vinda de Jesus e foi a primeira vinda. Em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, nós vamos ver ali escrito a primeira vinda de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. É a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai acontecer quando ele vier nas nuvens para buscar a sua igreja. A terceira vinda de Jesus vai acontecer 7 anos e 45 dias depois que ele vier, ou que ele tenha vindo para arrebatar a sua igreja. A quarta vinda de Jesus vai acontecer quando ele vier para reinar o milênio. A quinta e última vinda de Jesus vai acontecer quando ele vier para fazer juízo final. A primeira vinda de Jesus está escrita em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. A segunda vinda de Jesus está escrita em vários versículos da Bíblia, principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, onde diz que ele vem nas nuvens tocando trombeta. A terceira vinda de Jesus está escrito em várias passagens da Bíblia, dentre elas Mateus capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31, que, diga de passagem, muitos têm esse versículo aí como segunda vinda de Jesus, mas esse versículo é da terceira vinda de Jesus. E também Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, Ezequiel capítulo 39, versículo 1 ao versículo 28. A quarta vinda de Jesus está escrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6, quando ele vem para reinar o milênio. A quinta e última vinda de Jesus está escrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 15, é quando ele vem ressuscitar todos que estão no inferno e lançar eles no lago de fogo e enxofre. É quando ele vem para soltar o diabo do abismo e lançar ele no lago de fogo e enxofre. É a quinta e última vinda de Jesus para juízo final. É quando ele estabelece eternamente o céu para os salvos e o lago de fogo e enxofre para os condenados. O céu para aqueles que vão morar para sempre com Jesus e o lago de fogo e enxofre para os condenados, para aqueles que vão morar eternamente com o diabo e todos os seus anjos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 ao versículo de número 6, que a vinda de Jesus não acontecerá antes que o iníquo seja revelado, o anticristo seja revelado, o filho da perdição seja revelado. Mas esta vinda aí, esta passagem bíblica, está se referindo à sua terceira vinda. Jesus poderá voltar hoje sim, Jesus poderá voltar agora sim, Jesus poderá voltar nesse exato momento. Ele poderá voltar, é chegado o dia do arrebatamento da igreja. Agora, quanto à terceira vinda, ela será marcada quando o anticristo aparecer e assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Quando o filho da perdição, o iníquo, aparecer, se manifestar, depois dele, a besta. Somente assim é que Jesus vai vir para os judeus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 ao versículo de número 6, ali Jesus estava querendo dizer para os judeus que ele não viria para os judeus sem antes manifestar-se a eles o anticristo. O fato do anticristo aparecer é por causa dos judeus que estão esperando o Messias. É devido aos judeus não crer em Jesus como Filho de Deus, é que vai vir dentro de Israel, vai vir dentro de Jerusalém,
o anticristo, antes que Jesus venha para os judeus. Porque Jesus veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Portanto, o anticristo vai vir, eles vão achar que aquele anticristo é o próprio Cristo. Somente depois que o anticristo reinar 3 anos e meio sobre o mundo inteiro, e ele reinará dentro de Israel, somente depois que a besta reinar 3 anos e meio, é que Jesus virá na sua terceira vinda para fazer juízo divino contra todas as nações e salvar o remanescente da casa de Israel. Portanto, a terceira vinda de Jesus também está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Esses versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala-se da terceira vinda de Jesus para fazer juízo divino contra todas as nações. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que significa cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Qual é o dia de Cristo? Qual é o dia de Cristo? O dia de Cristo que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, não é o dia que ele nasceu da Virgem Maria, não é o dia do arrebatamento, não é o dia quando ele vier para reinar o milênio, não é o dia do juízo final, mas é o dia do juízo divino. O dia de Cristo é o dia do juízo divino. E o dia do juízo divino acontece na terceira vinda de Jesus. É quando ele vem para executar o juízo divino de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, inclusive dos judeus. Porque quando ele vem na terceira vinda, Jesus só salva 144 mil judeus. Hoje, atualmente, existem no mundo 14 milhões de judeus. Se Jesus vem na terceira vinda e ele só salva 144 mil judeus, então ele só salva 1% dos judeus. 99% dos judeus vão passar, vão sofrer as consequências do juízo divino que Jesus vai derramar sobre todas as nações, povos, tribos e línguas, inclusive sobre o seu povo, que são os judeus. Somente 1% dos judeus serão salvos na terceira vinda de Jesus. Somente 1% será salvo dos judeus na terceira vinda. Mas na segunda vinda, Jesus salva um povo inumeráveis. Jesus salva uma grande multidão inumeráveis, como as estrelas dos céus e como o grão da areia da praia. Porque na segunda vinda, Jesus salva o mundo inteiro, inclusive judeus que aceitaram ele como Salvador. Na segunda vinda, Jesus vem para salvar todos os povos, todas as nações, todas as tribos e todas as línguas, inclusive alguns judeus que têm aceitado ele como Salvador. Na segunda vinda salva uma grande multidão incontáveis, mas na terceira vinda será salvo somente 144 mil judeus, que são os remanescentes. Remanescente fala de sobra, aquele que sobrou para ser salvo da segunda vinda de Jesus e ficou para a terceira vinda. Remanescente fala aquilo que restou, aquilo que sobrou, aquilo que ficou para depois
Jesus vem na segunda vinda e arrebata uma grande multidão, ressuscita uma grande multidão e salva uma multidão incontáveis, como o grão da areia da praia e como as estrelas dos céus, na segunda vinda. E ele deixa um povo aqui na terra para ficar para a segunda colheita. Um povo que vai passar pela tribulação e pela grande tribulação. Por quê? Porque no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 17, nós vamos encontrar escrito que o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, ele não poderia até então se manifestar, ele não poderia até então ser revelado, ele não poderia até então exercer o seu reinado, porque havia um que estava detendo ele aqui, que estava retendo ele para não se manifestar, que era o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for tirado, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quando o Espírito Santo for tirado, o príncipe deste mundo tomará poder completo e reinará 7 anos, 3 anos e meio na pessoa do anticristo, e 3 anos e meio na pessoa da besta. Somente depois do arrebatamento da igreja é que o espírito da injustiça, o espírito do erro, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, ele se manifestará e tomará poder completo, reinando 3 anos e meio. Portanto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos encontrar escrito falando sobre a terceira vinda de Jesus e daquilo que acontecerá na terceira vinda de Jesus, quando o príncipe deste mundo vai tomar poder completo e o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o anticristo, reinará 3 anos e meio e depois a besta assumirá a segunda etapa do reinado do diabo, onde a besta reinará também 3 anos e meio. Somente depois que terminar o reinado do anticristo de 3 anos e meio, somente depois que terminar o reinado da besta de 3 anos e meio, é que Jesus Cristo virá novamente na sua terceira vinda, com o propósito de fazer juízo divino de todas as nações, povos, tribos e língua. E quando fala de juízo divino, fala de matança, fala de matar, fala de morte. Jesus vai matar todo mundo, do mundo inteiro. Jesus vai matar todas as pessoas do mundo inteiro e vai dar suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para as aves dos céus comerem. E naqueles dias eles se fartarão de comer carne e de beber sangue, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao versículo 21, e conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. Jesus prende na terceira vinda o diabo no abismo por 1000 anos. Jesus lança no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. E Jesus mata todos os habitantes do mundo inteiro, inclusive 90% dos judeus, e Jesus só salva na terceira vinda 144 mil judeus. Esse dia da terceira vinda de Jesus é chamado de vários nomes na Bíblia. É chamado de o dia de Cristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o dia de Cristo. É chamado de o dia da ira do Cordeiro, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, na parte B do versículo. É chamado de o dia da ira de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículo 10.
é chamado de o grande e terrível dia do Senhor, é chamado de o dia da vingança do nosso Deus, é chamado de o dia da indignação do nosso Deus, o Todo-Poderoso, é chamado de o dia de juízo divino, o grande e terrível dia do Senhor, o dia de Cristo. Não é o dia do arrebatamento da igreja, não é o dia do arrebatamento, não é o dia do milênio, não é o dia do juízo final, mas o grande e terrível dia do Senhor, o dia de Cristo, será o dia dele executar o juízo divino. Esse é o dia que ele tem falado, é o dia de desarraigar da terra com raiz e tudo, todo o pecador, todo aquele que pratica o pecado, deixando salvo somente 144 mil judeus na terra e a igreja que estava arrebatada, que ficou no céu. Quando ele deixou ela no céu e ele veio pela terceira vinda para salvar o remanescente, para fazer a segunda colheita. O arrebatamento da igreja é a primeira colheita. A terceira vinda de Jesus é a segunda colheita. A primeira colheita acontece na segunda vinda de Jesus. A segunda colheita acontece na terceira vinda de Jesus. Na segunda colheita, só salva 144 mil judeus. Mas quanto à primeira colheita, salvou-se uma grande multidão incontáveis, como as estrelas dos céus e como o grão da areia da praia.